Essa sigla começou a ser usada mais ou menos na década de 1930, 1940, nos Estados Unidos. VIP. Se trata de exclusividade ou de prioridade. Amém? E tem a ver com privilégios. E mais tarde, então, se tornou uma sigla para definir determinadas áreas, ou, vou usar a expressão aqui, zona. Então, uma zona VIP, ou uma área VIP. Amém? Agora, abra por favor a Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículo 11. E eu vou falar para você que Deus tem uma área VIP para você também. Amém? E nós vamos descobrir o que é essa zona VIP, essa área VIP que Deus tem para nossas vidas em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Paulo está falando para mim e para você. Amém? Nele, em Deus, através de Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, a fim de sermos, então Deus nos fez herança dele para sermos para o louvor da sua glória, a fim de sermos para louvor da sua glória. Você é louvor da glória de Deus. Ser não tem a ver com fazer aqui, amém? Não tem a ver com possuir, tem a ver com a tua essência, com quem você é em Cristo Jesus, amém? Você é feito louvor e glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Por isso é importante nos associarmos, porque todas essas realidades espirituais se ativam na nossa vida, se torna uma experiência não só posicional, mas vivencial, quando nós de fato esperamos em Cristo. Amém? E a palavra esperança aqui significa depositar nele a nossa confiança. Amém? Ou podemos declarar, quando nós decidimos viver a nossa vida em Cristo, pela fé. Pela fé. E aí Paulo segue dizendo assim, no versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, essa para mim é uma das passagens mais lindas em relação ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. E quando falamos do propósito, não se trata simplesmente daquilo que nós vamos fazer para Deus aqui nessa vida. Amém? Claro que envolve isso, inclui isso. Mas não é só aquilo que nós vamos fazer. Então não pense em propósito apenas como uma tarefa de vida, como uma missão de vida. Propósito é abrangente, é envolvente, tem a ver com a nossa vida, com quem somos. Amém? Ou seja, quem verdadeiramente nós somos. Somos no que concerne a ideia daquele que nos formou, daquele que nos fez, segundo o conselho da sua própria vontade. Amém? Ele nos fez para isso. Ele nos fez para sermos, não para fazermos. Fazer é uma consequência. A nossa sociedade, infelizmente, atribui o nosso valor como seres humanos com base naquilo que nós fazemos, com base naquilo que nós temos, com base naquilo que nós possuímos. Essas pessoas na sociedade ganham, sabe, esse título, né, essa classificação de VIPs em função daquilo que elas fizeram ou daquilo que elas possuem. Então associam a pessoa aos seus feitos, associam a pessoa à sua competência, ao seu talento.
Então, porque ela é muito competente, porque ela é muito talentosa, porque ela é uma pessoa influente, então ela é categorizada na sociedade como alguém que tem privilégios, que tem direitos a exclusividades, porém, a privilégios, exclusivos. Agora veja, o Senhor está falando aqui, não se trata de fazer, mas se trata de ser quem você realmente foi feito para ser em Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele falou, essa é a minha vontade, que haja homens e mulheres feitos para o meu louvor e para a minha glória. Quero fazer dessas pessoas uma herança para mim mesmo, e para que isso se torne uma realidade, eu vou fazer com que Cristo Jesus assuma a forma humana. Amém? E se identifique com eles, para viver na condição deles. Aleluia. Por isso que está falando sobre resgate, sobre redenção, sobre remir, sobre comprar de volta. Porque nós saímos, o pecado nos tirou dessa zona exclusiva. Amém? O pecado nos destituiu dessa condição de acessibilidade a privilégios que haviam sido estabelecidos em Deus para mim, para você e para toda a humanidade. Nas palavras bíblicas do apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Saíram dessa zona de glória. Saíram dessa zona VIP que Deus havia estabelecido de antemão para que eu e você vivêssemos. Então o que o Senhor fez? Na plenitude dos tempos ele envia o seu Filho, que não era filho, era verbo. Mas quando o verbo se faz carne, ele se torna filho. Amém? Por quê? Porque só pode haver herança se houver filho. E se há filho é porque há um pai. Então a herança pode ser estabelecida. Por isso que Paulo está nos revelando pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, um Espírito Santo, que é o Espírito do penhor dessa herança. Ele está revelando a Paulo, e isso chega a mim e a você, para entendermos, compreendermos isso. Em Cristo nós somos feitos herança de Deus. Em Cristo nós somos feitos herança de Deus, porque Ele assumiu a nossa morte, para que eu e você hoje pudéssemos viver dentro dessa zona VIP de Deus, para que nós pudéssemos viver a vida que Deus tem para nós, e vida esta com abundância, diz o Senhor. Vida plena, ou como nós gostamos de dizer aqui, plenitude de vida. Digam glória a Deus. Então veja, o selo é a garantia do resgate, amém, da propriedade. Então o Senhor põe o Espírito Santo na minha vida e na sua vida como um selo para garantir que eu e você somos herança dele, somos possessão dele. Então, querido, só tem um jeito de viver a vida VIP de Deus, é você viver nele, em Cristo. Por isso toda a centralidade do texto está em Cristo Jesus aqui. Então, veja bem, voltando para o versículo 11, e as duas palavras que são chaves aqui para nós. Predestinados, amém? Vou colocar separado aqui a palavra amém? Ou prefixo, predestinados. E a palavra propósito. Aleluias. Essas duas palavras aqui nesse texto, predestinados, vem da palavra grega proorizo. E essa palavra significa predeterminar, decidir de antemão. Nos dias em que Paulo usa essa palavra, o sentido dela era compreendido da seguinte forma: algo que Deus decretou desde a eternidade. Amém? Então, é um decreto que Deus fez em tempos eternos, antes mesmo que o tempo viesse a existir, o tempo humano, o tempo da vida humana. Então, em tempos eternos, nas eras eternas, Deus fez um decreto. Amém? E esse decreto é chamado aqui na Bíblia de predestinação. Não tem a ver com destino, como é compreendido muitas vezes hoje na nossa sociedade. O que tem que ser, será. Não se trata disso.
Amém? Estava escrito nas estrelas, então vai acontecer. Não se trata disso. Não tem nada a ver com essa compreensão, né, esse senso comum que a nossa sociedade tem sobre destino. Mas está falando de algo que foi concebido de antemão. Algo que foi estabelecido de uma maneira, algo que foi concebido antes mesmo que viesse à existência. Antes que se manifestasse. Porém, não significa que só porque está de antemão estabelecido, significa que vai ser estabelecido. E aí que vai na contramão, a palavra destino na Bíblia, vai na contramão do entendimento que a sociedade tem, porque se relaciona à astrologia, né, à astronomia, e essas coisas que as pessoas leem nos horóscopos. Então o que ele faz? Chega um determinado momento da nossa vida, ele faz um chamado. Amém? O chamado é uma convocação. Então nós falamos assim, eu tenho um chamado. Sabe, não é um chamado para cantar. Não é um chamado simplesmente para pregar. Não é um chamado para fazer alguma coisa na igreja. Não é um chamado para você exercer um ofício. Tudo isso é parte do propósito, mas não é o propósito. O chamado é uma convocação de Deus para que você entre nessa zona VIP que Ele tem para você. Nessa área que Ele estabeleceu de antemão. E isso só pode se tornar uma realidade se você e eu nos dispusermos a viver em Cristo. Em Cristo. Então, como é que Deus faz isso? Ele vai de antemão pré-ordenar, designar de antemão. Mas não significa que porque Ele designou, isso automaticamente, inconsequentemente, involuntariamente, a despeito do nosso livre-arbítrio, vai acontecer. Não, depende de uma decisão que eu e você temos que tomar. E essa decisão tem que se refletir todos os dias da nossa vida. Porque não se fala de um lugar aonde você vai chegar. Entendemos destino como algo que está, amém, estabelecido para nós alcançarmos, chegarmos lá. Não. Predeterminar ou predestinar aqui significa um arranjo, uma disposição que Deus de antemão preparou para que eu e você vivêssemos. Porém, debaixo de uma decisão. E essa decisão tem que ser confirmada a cada dia. Por isso que Jesus fala, a cruz de cada dia. Não é uma decisão que você tomou uma vez, e ela serve como uma orientação de vida. Porque se você se decidiu por Cristo, você está dizendo, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vai viver em mim agora. E essa vida vai se expressar de forma diária, todos os dias. E todos os dias você vai depender da orientação de Deus para a tua vida. Você vai depender da direção de Cristo para a sua vida. Você vai buscar a vontade do Senhor e vai ter que renunciar muitas vezes à tua vontade, que vai tentar se sobrepor à vontade de Deus. Mas quando eu e você operamos segundo a nossa vontade, nós saímos fora dessa zona. Nós entramos no modo pausa, interrompemos o propósito. Amém? Não que o propósito se torne nulo. Mesmo se eu e você falharmos, o propósito continua aí intacto. Porém sem efeito sobre a nossa vida. A desobediência, a obstinação, nos coloca, ainda que a gente continue vivendo, mas nos põe em modo pausa do propósito de Deus. O propósito está lá, continua intacto. Por isso que a Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Quer dizer, ninguém pode frustrar o propósito de Deus. Ele vai permanecer. Agora a diferença é, sabe, como uma zona que Deus estabeleceu. Agora eu decido se vou viver nela ou vou viver fora dela. E quando eu saio da direção do Espírito de Deus, quando eu saio da direção da palavra, eu interrompo esse propósito, eu coloco ele em modo pausa.
Então aí quando eu começo a viver situações e circunstâncias da minha vida que já não fazem mais sentido. Muitas vezes acabo perdendo a orientação, não sei o que fazer, não sei para onde ir, porque não há clareza, não há revelação, não há sentido, não há orientação, quando eu e você estamos vivendo fora da zona VIP que Deus tem para nós. Ficamos desorientados. Somos tomados por decepção, por frustração, porque simplesmente as coisas deixam de fazer sentido. Mas quando nós estamos na zona VIP de Deus, quando nós estamos na nossa zona de destino em Deus, ainda que no momento você talvez não esteja compreendendo, talvez você não esteja entendendo, lá na frente, a qualquer momento, vai se revelar com clareza o sentido daquilo, o significado daquilo e a importância daquilo dentro do propósito que Deus havia concebido para mim e para você. Todas as coisas cooperam para o bem, quando eu e você estamos dentro da zona de destino. Quando nós entramos dentro dessa zona de destino. Então a palavra ou a preposição primária, pró, significa antes. Então, antes, de antemão, Deus estabelece. Deus faz. Amém? Deus determina, aleluias. Deus ordena, aleluias. E aí, dessa palavra, órizo, da palavra predestinados, que é a junção da palavra do prefixo pre, amém? Uma preposição primária, que denota algo que vem antes, com relação a órizo, que tem a ver com limites. Por isso eu estou usando a expressão zona aqui, que é o mesmo que território. Então, Deus estabelece, define limites, territórios na nossa vida. Aleluias. Acompanhe-me, por favor. Isso tem a ver com marcar fronteiras. É dessa palavra que nós conhecemos a palavra portuguesa horizontes. Então Deus estabelece os horizontes da nossa vida. É Ele que dentro dessa área VIP estabelece, demarca os limites, os territórios. E tem a ver com lugares e coisas. Fala isso comigo, lugares e coisas que estão pré-ordenadas por Deus dentro dessa zona, desse território, desse hórizo que Deus de antemão preparou para mim e para você. Então fala assim comigo, Deus tem um horizonte para mim. Amém? E é dessa palavra que vem a palavra determinar, designar, significa ordenar. Aleluias. Então Deus ordenou de antemão um limite, um território, uma zona que tem a ver com coisas e lugares para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu usar a segunda palavra que é propósito aqui. Uma vez mais, a preposição primária, pró, que anuncia, que significa antes da palavra próteses. Alguém já ouviu essa palavra? Próteses. Qual o significado literal da palavra próteses? Segundo a origem da palavra, significa apresentação de algo, colocar à vista. Então, você faz uma prótese, um protótipo, é daí que vem essa palavra. Então você apresenta algo primário e expõe isso ao conhecimento, à visão. Então, propósito é uma exposição que Deus de antemão estabelece na nossa vida. Amém? Uma imagem, aleluias. E é por isso que nós falamos sobre visão. E é por isso que é tão importante entender visão. Amém? Porque é exatamente isso. Propósito tem a ver com um quadro, uma imagem que Deus apresenta a você. Sabe? Um grande cenário, uma grande imagem. E Ele apresenta de antemão para você, antes que aquilo se torne uma realidade na minha vida e na sua vida. É isso que significa visão. Então você vai entender que essa zona VIP aqui, na verdade, essa palavra VIP aqui, é o acróstico de 3 palavras. A palavra visão, a palavra identidade, amém? E a palavra propósito. Quando estas 3 coisas, quando a visão de Deus, sincronizada, alinhada com a nossa identidade, aleluia, cria
cria-se uma sinergia na nossa vida para que a gente possa viver o propósito que Deus tem para nós. E aí, então, quando essas 3 palavras estão de fato sincronizadas na nossa vida, nós entramos na nossa zona de destino. Nossa área VIP. A tua área VIP. A tua visão, alinhada à tua identidade, vai potencializar o teu propósito ou vai minimizar o teu propósito? Eu estou falando de propósito de vida. E aí é que faz sentido, irmãos. Porque existem milhares e milhares de pessoas, mesmo aquelas que estão frequentando as igrejas, que estão vivendo em um modo pausa. Sabe quando você está ouvindo uma mensagem, uma música, um comentário, um noticiário, e aquilo é importante para você, e você está conectado àquilo, e de repente alguma coisa acontece, alguém liga para você, entra uma mensagem no teu e-mail, uma chamada no teu WhatsApp, ou alguém bate à sua porta, e aí você tem que atender, você sai, você perde aquela conexão, ou você coloca no modo pausa, sim ou não? A coisa vai continuar ali, vai ou não vai? Mas você saiu, você se distraiu, porque alguma coisa urgente chamou a tua atenção, demandou a tua atenção. Então você perde o foco naquilo, para atender a outra coisa. E assim que muitas pessoas estão vivendo, elas estão vivendo a vida distraídas. Elas estão correndo atrás de urgências, que estão a todo tempo chamando a atenção delas. Porém, na verdade, isso é um roubo de foco. E por conta disso, as pessoas apertaram uma pausa no propósito de Deus para suas vidas. Algo aconteceu, algo surgiu. Sabe, uma circunstância na sua vida, um acontecimento, seja relacionado a pessoas, coisas, lugares, situações, que distraiu você, que tirou a tua atenção do propósito, que desviou a tua atenção do propósito, teu foco do propósito. E aí você sai dessa zona de destino. E quando nós saímos, como eu falei, quando nós saímos dessa zona de destino, então nós temos que começar a lidar com sentimentos, com emoções, com situações. Isso vai gerando em nossas vidas insatisfação. Não são poucas pessoas que ficam deprimidas. Deprimidas. Hoje esse é o assunto da vez. Depressão. Depressão entrou pelas portas das nossas igrejas. E não só agora alcança aqueles que estão sentados nos bancos, nas cadeiras da igreja, mas também assumiu os púlpitos. Como uma pessoa que tem um chamado de Deus, pode tirar a sua própria vida. Sim, eu entendo, ela está querendo, resolver o problema, ela está querendo fugir daquilo que está gerando dor, aflição, angústia. Quando eu começo a olhar para o chamado e para o propósito, e por mais que seja, irmãos, difícil, e muitas vezes é difícil viver nessa zona VIP. Não é tudo, mar de rosas, não. Não é tudo, maravilhoso. Eu não estou dizendo que quando você entra nessa zona VIP, você se torna intacto, intocável. Nada e ninguém pode te atingir. Isso não é verdade. Não tem como viver a vida sem sofrer abalos. Porém a diferença é que quando nós firmamos os nossos pés, no propósito que Deus tem para nós, mesmo os abalos que a vida traz a nós, sim, nós vamos sair deles melhores e mais fortes do que quando entramos, porque esses abalos, a princípio, podem parecer que vão nos destruir, mas eles só vão destruir aquilo na nossa vida que não é parte do propósito de Deus. Ficamos refinados,
ficamos aperfeiçoados, ficamos melhorados, vivemos verdadeiros upgrades, quando nós, dentro da nossa zona de destino, somos atacados. Mas quando fora da zona de destino, não precisa nem ser um ataque violento, a gente desmorona. Por quê? Porque não faz sentido, porque perdemos a orientação, não conseguimos ouvir a voz de Deus. E por que não ouvimos a voz de Deus? Porque Deus não está falando mais? Não, Deus continua falando todo o tempo, mas é que há tantas coisas fazendo ruídos na nossa vida, que a gente não tem mais a atenção à voz de Deus. O que eu estou falando para você é que sempre Deus vai mostrar algo, Ele vai expor algo diante dos nossos olhos. E ainda que Ele não faça isso, sabe, com riqueza de detalhes, Ele mostra o quadro geral. Ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu vou te abençoar e farei de ti uma grande nação. Esse é o grande quadro, mas Deus não dá detalhes. Amém? Deus vai, através do profeta Samuel, à casa de Davi, e chega lá e diz assim: Deus te ungiu para ser rei em Israel. Esse é o grande cenário, a grande visão, mas não dá detalhes de como isso iria acontecer e quando aconteceria. Essa grande visão se apresenta às nossas vidas, porque Deus está fazendo um chamado. Esse é o chamado. Ele mostra, Ele apresenta protótipo, amém? Próteses, Ele põe diante de nós algo que Ele diz: é isso que eu quero fazer na sua vida, é a este lugar que eu quero levar-te, a essa condição que eu quero te levar, sabe? Mas Ele não dá detalhes. Então, nesse momento, tudo começa com um deixa, saia, abandone. Porque essa é a jornada da fé. Ela começa com sair, depois com ir, e enfim chega a visão. Você contempla a visão com toda clareza. Mas até que isso aconteça, nós vamos ter que sair e ir. Sair e ir. Deixa a tua terra. Deixa a tua parentela, deixa a tua zona de conforto, deixa esse lugar de comodismo, deixa esse lugar de familiaridade, porque neste lugar você é apenas mais um. Mas se você se dispor a entrar na minha zona de destino, então eu te usarei para o meu propósito, segundo a minha glória, e você não será mais um, você vai fazer a diferença, você vai ser um agente de transformação, você vai impactar vidas e territórios. Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, era apenas mais um. Mas quando ele se dispõe a sair, ele se torna o pai da fé e o pai de todos aqueles que creem em Jesus. Abraão, nosso pai, começa a viver essa dimensão de fé quando ele se dispõe a sair daquilo que lhe é familiar. A primeira palavra que Abraão escuta de Deus é: sai e vá, e te mostrarei. Exatamente nessa sequência: sai, vá. Porque não tem como você ir se você não se dispor a sair. Tem que deixar, tem que abandonar, tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que se desligar. Eu estava lendo esse texto sobre a vida de Abraão, mas me chamava a atenção para os momentos antes de Gênesis capítulo 12, quando Deus fala essas palavras a Abraão, quando Ele se revela a Abraão, quando Ele chama Abraão. Fala da família de Abraão, fala dos irmãos de Abraão, fala do pai de Abraão, fala do avô de Abraão, e vai falando de algumas coisas, de alguns cenários ali, que é interessante. Abraão tinha 2 irmãos, o mais novo faleceu, ele era o mais velho da família. Amém? Filhos de Terá: Abraão, Naor e Arã. Nessa ordem: Abraão, o mais velho, o primogênito; Naor e Arã. Arã, o mais novo, pai de Ló, falece. Então Terá assume a responsabilidade de cuidar. O avô vai cuidar do filho de Arã, que é conhecido na Bíblia como Ló.
E Abraão se casa, e a Bíblia diz que se casa com Sarai, e a sua esposa era estéril, não podia gerar filhos. Naor casou com uma mulher chamada Mical, e gerou filhos, e estabeleceu a sua família, e tudo isso em Ur dos Caldeus, território da Mesopotâmia, lá para o lado das Babilônias. Amém? E aí então, como Naor havia se estabelecido com sua família, gerando filhos ali, Terá sente o desejo de sair de Ur dos Caldeus. Ouça-me, como Deus já está trabalhando nisso. Terá se dispõe a ir a Canaã. Então ele chama Abraão. Abraão ainda não tinha gerado filhos. Amém? Não podia gerar filhos. Sua esposa era estéril. Então ele diz, olha, eu vou para Canaã, vamos comigo? Então ele chama Abraão, ele chama Sarai, e ele pega Ló e diz, vamos então para Canaã. E sai em direção a Canaã. Quer dizer, veja a projeção. Era algo que Deus tinha para Abraão, mas não debaixo da tutela de Terá. E Deus começou a falar comigo o seguinte: tem hora, meu irmão, que não é tua família, não é o teu pastor, não é o teu líder, não são as pessoas, não são as circunstâncias da sua vida, é você que tem que decidir. É uma decisão pessoal, o chamado de Deus à tua vida. Você pode colocar a culpa, sabe, de não responder ao chamado de Deus na tua esposa, no teu esposo, na tua filha, no teu filho, no teu sobrinho. Sabe o que acontece? Terá pega os seus filhos, amém? Nesse caso, Abrão, e nesse tempo Abrão nem chamava Abrão, ainda era Abrão e Sarai, amém? Pega Ló e vamos embora. Só que a Bíblia, olha o que diz. A Bíblia diz que Terá chega em Harã, um lugar chamado Harã, que era exatamente, precisamente o nome do filho que tinha morrido. Do seu filho, nesse caso irmão de Abraão, filho mais novo, o caçula da casa, da família. Eu não sei se o lugar se chamou Harã, porque Terá chegou aí, batizou esse lugar com o nome de Harã, mas a Bíblia diz que ele saiu de Ur dos Caldeus, chegando a Harã, se estabeleceu ali. E ali ele ficou. Entrou em modo pausa. O propósito era chegar em Canaã. E é assim, muitas pessoas começam a ir, vão numa direção, mas porque algo acontece. Não sei, querido, se foi um trauma, mas eu penso, alguma coisa tem aí. Para chegar a um lugar, Harã, e parar, e a Bíblia diz que ele se estancou aí, e aí ele morreu. E sabe o que significa o nome Terá? Significa exatamente isso, confusão. Mesmo que o cara está indo na direção que Deus na verdade queria para Abrão, mas ele estava confuso. E sabe o que significa o nome Harã? Deserto, meio do caminho, lugar do nada. E Terá parou em Harã e ali ficou. A confusão se estabeleceu ali no deserto e ali ficou. E aí Deus vem a Abraão e diz assim: sai. Zona de destino. É preciso, para ir, primeiro tem que deixar, tem que sair. É interessante porque essa palavra, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a mesma palavra que Jesus nos dá lá em Marcos e também em Mateus, ide. Porque a palavra ide é saia e vá. Então Deus é muito claro com Abraão, ele diz assim: deixa e vá, saia e vá. Amém? E aí Jesus fala assim: ide, que é deixa e vá. A mesma coisa. Que na Bíblia em inglês, você vai encontrar a palavra go. Go. Que é justamente a palavra que dá origem, o começo do nome de Deus em inglês. Go. Porém, nesse caso, para Deus é cat.
E é dessa mesma palavra que nós temos a palavra good, bom. Por que eu estou falando isso? Porque existe algo de Deus e muito bom quando eu e você nos dispomos a abraçar o id de Deus na nossa vida, o chamado de Deus na nossa vida, o deixa e vá. Há algo de Deus aí, há algo bom em abandonar aquilo que lhe é familiar, abandonar esse estado, sabe, de comodismo. Eu quero essa zona de destino que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver a visão que o Senhor tem, segundo a identidade que tu estabeleceste, para que eu alcance de fato o propósito do Senhor. Obrigado, porque o Senhor está me chamando para isso. Está me chamando para isso. Amém? E a Bíblia diz que Abraão partiu. Abraão saiu, simples assim. Sabe por que a visão se tornou uma realidade na vida de Abraão? Porque ele saiu. Amém? Então no momento que ele dá o primeiro passo em direção à visão, ele está mais perto do que nunca, até o próximo passo que ele vai dar. E aí ele vai precisar da direção de Deus no dia a dia. Você e eu vamos precisar da direção de Deus no dia a dia. Por isso é relacionamento com Deus, por isso é intimidade com Deus. Porque para Deus não é, sabe, mais importante o que você vai fazer para Ele, mas que você é a herança dEle. Para todos Deus tem uma zona de destino. E não é medido o volume das coisas que nós fazemos. Esta é a sociedade, esses são os homens. Eles nos medem com base nos nossos feitos, nas nossas competências, nos nossos talentos. Amém? Deus não. Não há talento em mim, em você, que impressione Deus. Não há competência em mim, em você, que não impressione Deus. Até porque tudo que temos, somos e podemos fazer, vem dEle. Vem dEle. Vem dEle. E aí Deus vai nos dar a oportunidade e o privilégio de fazermos algo para o reino dEle. De fazermos algo para a glória dEle. Enquanto estamos indo em direção a essa grande visão que Deus tem para nossas vidas, segundo o seu propósito. Aleluias. Sabe a visão? Ela potencializa a tua vida ou não. É a visão sincronizada, somada à tua identidade, que vai determinar a qualidade de vida que você vai viver. Não são os lugares, e olhe para mim, nem mesmo os acontecimentos que vêm à sua vida, mas é a visão e a identidade, que vai de fato dar, sabe, o significado às coisas e os acontecimentos que vêm à tua vida.